Eu sou de uma família onde as mulheres são católicas praticantes e os homens são ateus e comunistas. Há uma ação do próprio sistema Illuminati, agora manipulando, orquestrando toda aquela movimentação para aproveitar e mudar o governo daquela localidade. E depois da mudança do governo da Grécia, que ocorreu há menos de 2 anos atrás, nós já vimos mudança de governos nos principais pontos estratégicos dos senhores do mundo para avançar na sua agenda global. Nós vimos ação no Oriente Médio, a última foi contra Gaddafi, quando França e Inglaterra municiaram pessoas que não são militares, mas mercenários com muito dinheiro, armamento, muito material bélico, automóveis, para se tornarem os rebeldes, porque a palavra rebelde soa bem. E agora a mídia mundial, quando vai mostrar o que está havendo naquela região, fala sempre em favor dos rebeldes, os seus patrocinados, os seus mercenários, e contra Gaddafi. E agora, essa última etapa já foi implementada. Hoje, Gaddafi está destituído. Hoje, os rebeldes dominaram e já foram descartados. Já não se fala mais em rebelde, mas no governo da transição, lá naquela localidade. Sob a capa de uma retórica anti-imperialista que encantou esquerdistas distraídos pelo mundo, Gaddafi promoveu um suposto socialismo islâmico codificado num incompreensível livrinho verde. Nada de meios de produção e distribuição com o povo líbio, o mesmo que ele autorizou massacrar nos últimos dias. Mas certamente poder e benefícios à família Gaddafi, sobretudo os 8 filhos, que tem as mãos em cumbucas variadas da economia nacional. Internada em um hospital de Trípoli, uma desfigurada jovem etíope relata os abusos que sofria na casa de Hannibal, filho de Muammar Gaddafi. This case, as a victim Este caso mostra uma vítima de Gaddafi. Ela apanhava e foi queimada com água fervente pela esposa de Hannibal 3 meses atrás, sofrendo ferimentos de 3º grau em 40% do corpo. Ela era a babá das crianças. Escaped the water on this nanny of her children. Shweiga Mullah era agredida por Aline Skaf quando algum serviço não saía como esperado. Os médicos dizem que levará meses para que a jovem se recupere. A babá, que conseguiu um emprego através da embaixada da Líbia na Etiópia, não vê a hora de deixar o país e reencontrar a mãe, na esperança de que a justiça seja feita contra Gaddafi e seus familiares. Mas agora vamos saber a verdade sobre o porquê dos conflitos nos países árabes. Todos os muçulmanos querem a destruição de Israel, mas Israel deu o deserto do Sinai inteiro no Tratado de Paz de 1979 com o Egito. Esse tratado era cumprido por Mubarak e até hoje em dia, isso fez com que todos os islâmicos se revoltassem contra essa passividade, pois eles querem a total destruição do povo escolhido por Deus para ser exemplo das outras nações. How do you get the president out of the country? Because at the moment he sees the demonstration by revolution. Yes, by revolution. It is revolution. It is revolution. Yeah. But who support Hosni Mubarak? The United States of America, the British government, and German government, and French government. Because United States they stand beside Hosni Mubarak 100%. Because they know if Hosni Mubarak fell, they are the whole people in Egypt. They're gonna be free. They're gonna be free. If the people free in Egypt, they're gonna go free Beit al-Maqdis. They're gonna go free Palestine. They're gonna destroy Israel. The country who control the United States is Israel. E você, seu Rubem, sabe de tudo isso e os apoia.
Mas saiba que em breve a guerra contra Israel vai começar e você vai ter que se decidir de qual lado ficará, dos socialistas ou dos conservadores. Não procurou o máximo ainda, disfarçar, dar um outro sentido, e não o verdadeiro, ao motivo pelo qual aquelas pessoas agora iam para as ruas enfrentar a polícia, enfrentar o governo, enfrentar o sistema. Mas, na verdade, o que eles estavam ali protestando era contra o sistema financeiro mundial, em que não há mais dinheiro, apenas 4,7% é dinheiro de verdade. E o restante são apenas números na tela do computador. Assim, o povo todo da Grécia, naquela ocasião, saiu às ruas. E esse movimento na Grécia já dura 1 ano e ainda não terminou. Estudado e qualquer coisa, porque o Estado mamute vira Estado mamãe e paga a conta de todo mundo. Claro, não pode pagar linearmente, mas ela gera um elenco de clientelas que de algum modo lhe dá legitimidade nas urnas, mas não consegue eliminar a desigualdade enquanto tal. Então você tem desde o portador de bolsa aluguel, bolsa universidade, bolsa disso, bolsa daquilo, até o rentista, que é talvez o maior beneficiário desse modelo, porque é o grande financiador do Estado. Casualmente, os rentistas estão na base hoje da crise econômica porque os bancos estão quebrando, porque são portadores de títulos de renda de estados insolventes. Então veja que as coisas são como são, vem como efeito bumerangue. Mas eu dizia que esse modelo ele é intrinsecamente irracional e imoral. A social-democracia quis acabar com a máxima que está no Gênesis, de que o homem deverá comer o pão com o suor do seu rosto. Então, essa gente, tomada por ideias marxistas, por igualitarismos de base russoniana, tentou superar essa condenação. Não dá. Então o que nós estamos vendo é a debacle desse modelo. Não tem o que fazer para recuperar. Não é uma questão de reforma. Nós vamos ter que voltar aos passos da história e retomar as ideias liberais do início do século XX. Talvez até com algum modelo de moeda não fiduciário, modelo fundado numa moeda natural. Provavelmente alguma coisa próxima do que era o padrão ouro até 1939. Eu estou falando de uma verdadeira transformação do que está aí. Num retorno ao que era. Não é? Porque boa parte das grandes crises que nós estamos vendo aí, tanto nos Estados Unidos como na Europa, está presa a esse modelo de moeda que dá aos burocratas do dia o poder de emissão como jamais houve na história da humanidade. E isso é destrutivo. É preciso que os parâmetros de emissão sejam dados de forma natural e não de forma idealizada por agentes que estão descolados do real. Pois bem, meus amigos, o artigo do João Pereira Coutinho é muito bom para nos fazer pensar, mas eu convido vocês a meditar mais além, desde a origem e aquilo que está no porvir. Eu não vejo como esse modelo social-democrata possa ser substituído sem grande sofrimento. Mas ele terá que ser substituído. E a pergunta que está no ar é a seguinte: como fazer uma geração de desocupados, uma geração não, sucessivas gerações, desde os anos 50, voltar a trabalhar, a ter responsabilidade, ter horário, cuidar de si mesmo. Tem que acabar com essa história de tratar adultos como crianças, se provirem de pai, porque crianças que têm pai não precisam de ajuda do Estado. Então isso é toda uma maneira de viver que é a maneira de acordo com o real, mas que foi abandonado ao longo da segunda metade do século XX. Agora, seu Rubens, eu te desafio a falar sobre a farsa do petróleo é nosso, sobre a nossa dívida interna, sobre a nossa carga tributária e sobre o islamismo.